A vida de Sansão nos ensina muito sobre propósito, obediência e a fidelidade a Deus. No vídeo de hoje vamos ver 5 lições que podemos aprender com a história de Sansão e como elas podem transformar a nossa caminhada com Deus. A história de Sansão está nos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes. Nesse livro, a história de Israel segue um padrão. O povo se afasta de Deus, cai nas mãos dos inimigos, se arrepende e pede ajuda. Deus levanta um líder para libertá-los e a paz volta, mas depois tudo se repete. Sansão nasceu de um milagre. Sua mãe era estéril, mas depois da visita de um anjo, Deus prometeu que ela teria um filho, que libertaria Israel. Esse menino seria nazireu, ou seja, consagrado a Deus desde o nascimento até o fim da vida. O chamado exige obediência. O chamado de Deus para as nossas vidas exige que sejamos obedientes a Deus e façamos a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Sansão, porém, desobedeceu Deus em várias situações. Ele insistiu em se casar com a filisteia, algo que era proibido para os israelitas, como Deus já tinha alertado em Deuteronômio. Não se casem com ela, e vocês não devem dar suas filhas a seus filhos, porque elas desviariam seus filhos de seguir a mim, para que servissem a outros deuses. A ira do Senhor se acenderia contra vocês, e logo os exterminaria. Além disso, Sansão quebrou seu voto de nazireu, o que envolvia regras claras como não poder cortar o cabelo, não tocar cadáveres ou não poder consumir nada que venha da videira, como uvas, vinho ou vinagre. Porém, ao longo da história, vemos que ele tocou na carcaça de um leão, teve o cabelo cortado por Dalila e provavelmente consumiu vinho nas festas que participava. Essas atitudes mostram como Sansão falhou em manter sua consagração a Deus, o que teve sérias consequências em sua vida. Deus usa pessoas imperfeitas. Ao longo da narrativa, podemos perceber que, assim como nós, Sansão era pecador e falho, ele cometia seus erros, mas ainda assim, Deus o escolheu para ser usado na libertação do povo de Israel e no cumprimento dos propósitos. Na Bíblia, podemos encontrar ainda outros exemplos de homens que, apesar de falhos, foram grandemente usados por Deus. Davi, que mesmo após adúltero, era o homem segundo o coração de Deus. Moisés, que foi assassino, e Deus o chamou para libertar o povo de Israel do Egito. Paulo, que perseguiu os cristãos, e mesmo assim foi um grande apóstolo e evangelista, e escreveu grande parte do Novo Testamento. A insistência no erro traz consequências. Sansão insistiu no erro e no pecado por 2 vezes. Primeiro, quando decidiu se casar com uma filisteia, em vez de procurar uma esposa entre o povo de Israel. A segunda vez foi quando escolheu se envolver com Dalila. Aqui podemos perceber como Sansão se deixa enganar por Dalila. Durante 3 vezes ela tenta descobrir a origem da força dele. Primeiro ele diz que ficaria fraco se fosse amarrado com tiras de couro, depois diz que ficaria fraco se fosse amarrado com cordas novas, e depois diz que ficaria fraco se fosse lançado os cabelos. Durante todas as 3 vezes, Dalila espera Sansão adormecer e faz tudo o que ele disse que o deixaria fraco, e após ela chama os filisteus. Porém, como ele havia mentido, ele não fica de fato fraco. Depois de tanta insistência de Dalila, Sansão finalmente revela o segredo da sua força e diz que está no seu cabelo, e que se for raspado, ele ficaria fraco. Por fim, Dalila espera Sansão adormecer e corta os seus cabelos. Depois ela chama os filisteus. Eles pegam Sansão, cegam ele e o levam cativo. Podemos aprender com isso que a nossa insistência no pecado pode trazer consequências terríveis para a nossa vida. Deus continua fiel mesmo quando falhamos. Mesmo diante da infidelidade de Sansão, Deus se manteve fiel a ele. Em Juízes 16:22 a Bíblia diz: "E o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, depois de rapado." Esse detalhe pode representar a restauração da graça de Deus na vida de Sansão, mesmo após sua queda. Assim como o cabelo de Sansão cresceu novamente, Deus pode restaurar aqueles que se arrependem e voltam para ele. O crescimento do cabelo simboliza que Deus ainda tinha um propósito para ele, mesmo após a sua derrota. Propósito esse que se cumpriu quando Deus ainda o usou para derrubar o templo e acabar com os filisteus. Deus supre nossas necessidades. Deus é suficiente em nossas vidas e supre todas as nossas necessidades. Não todas as nossas vontades, mas todas as nossas necessidades. Após Sansão ter derrotado 1000 homens com uma queixada de jumento, ele sentiu muita sede e clamou a Deus para que o socorresse. O Senhor abriu uma cavidade no chão e fez jorrar água para que ele pudesse se saciar. A Bíblia também nos diz em Mateus 6 para não andarmos ansiosos sobre o que comer ou vestir, porque o Senhor alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo. Ele também fará por nós que somos filhos seus. E esse foi o vídeo de hoje. De alguma forma você foi abençoado, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos.